paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria, muita satisfação que nós queremos apresentar para você, neste DVD, a nova revista da classe bíblica de escola dominical para adultos, jovens e adultos, a revista Edificando Relacionamentos à Luz da Bíblia. Nesses próximos meses estaremos estudando sobre esta revista. E este DVD destina-se a ajudar você, irmão, irmã, professor, a compreender melhor as lições e também a ministrar essas lições de uma forma mais adequada, da melhor forma possível. Começamos aqui por esta capa. A capa dessa revista não é por acaso. Nós vemos aqui uma fotografia que nós tiramos lá na cidade de Cesareia, em Israel, das ruínas do palácio do rei Herodes, um dos palácios de Herodes que ele construiu lá em Cesareia. Essas são as ruínas. E como essas ruínas, hoje existem muitos relacionamentos ministeriais, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, muitos relacionamentos em ruínas. Isso é o que nós vemos hoje. E por isso o tema desta revista, Edificando Relacionamentos à Luz da Bíblia. Nós temos muitos temas nesta revista. Por exemplo, nós temos aqui o tema Condição Essencial para Relacionamentos segundo Deus, a Nova Natureza. Onde tudo inicia. Como fazer para que este ensinamento não seja algo teórico? Não é a nossa intenção criarmos teóricos. Não, ao contrário, começando por nossa vida, pela vida de cada professor, pela vida de cada líder, nós precisamos viver, nós precisamos trazer algo para nós. Por isso, nós não podemos estudar esta lição como algo teórico, mas estudar como algo prático, algo relacionado em primeiro lugar à nossa própria vida e a seguir para a vida dos liderados, para a vida dos alunos. Por isso, a condição essencial para o relacionamento segundo Deus é a nova natureza, o novo nascimento. Isso que vai fazer você viver esse conteúdo bíblico, este conteúdo doutrinário que nós estaremos ministrando durante estes meses. Portanto, a lição de número 1, ela é a base de toda a revista, porque a partir dela tudo vai se desenvolvendo. Depois nós temos a lição 2, que é a criação das condições para relacionamentos interpessoais nos padrões bíblicos. Nós sabemos que hoje, para uma pessoa viver dentro de um padrão bíblico, somente através de uma atuação de Deus, somente através da ação do Espírito Santo de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está acompanhando este trabalho, você nunca vai conseguir ser o que Deus quer que você seja na sua própria força. Você nunca vai ter relacionamentos na forma como Deus quer que você tenha, na sua própria força, na sua natureza humana. Você precisa de algo divino na sua vida. E essa lição trata exatamente deste tema, a criação das condições para relacionamentos interpessoais nos padrões bíblicos. Deus nos dá condições de termos a criação em nossa vida destes relacionamentos. E aqui nós vemos então alguns segredos, algumas verdades bíblicas para que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida. A lição 3, o tema é a mortificação da carne. A lição 4, abundância do Espírito Santo. A lição 5, a natureza terrena, o fruto do Espírito Santo
e os relacionamentos interpessoais. A lição 6, os tipos de relacionamentos interpessoais. A lição 7, o relacionamento interpessoal do cristão. A lição 8, Jesus Cristo, o mediador dos relacionamentos. Essa realidade é tremenda, você vai ver nessa lição. Porque muitos relacionamentos falham na igreja, na família, porque esquecem-se de que Cristo precisa ser o centro dos relacionamentos. Ele é o mediador. Ele tem que estar em todos os relacionamentos. Você vai ver com profundidade nesta lição. A lição número 9, seguir após Jesus e os relacionamentos interpessoais. Lição 10, seguir após Jesus. O que é seguir após Jesus? O que significa isso? E qual a relação que isso tem com os relacionamentos interpessoais? Este tema ele é dividido em 2 lições. A lição número 11, o que fazer quando eu for ofendido? Quantas pessoas, que passam por situações de ofensa, de tristeza, por não saberem o que fazer, acabam entrando numa luta tremenda, uma luta terrível. Mas aqui nós vamos ver o que fazer quando eu for ofendido. Lição número 12, ainda tratando sobre a ofensa, nós vamos estudar como tratar o irmão ofensor. Nós temos 2 pontas neste fato da ofensa: o ofendido e o ofensor. Às vezes se trata somente o ofendido e por vezes se trata somente o ofensor, mas as 2 partes deste fato chamado ofensa, as 2 partes precisam ser atingidas para que o efeito da ofensa seja completamente neutralizado. A lição número 13, o tema é o que fazer quando me sinto injustiçado. Este então é o índice, este é um relatório, um sumário daquilo que nós vamos estudar nesta revista Edificando Relacionamentos à Luz da Bíblia. Os irmãos que já estão há algum tempo acompanhando a escola bíblica no Ministério Restauração já estão acostumados com o nosso estilo de revista. É uma revista bem prática, bem aplicada à vida prática, com profundas revelações espirituais. Não é uma revista feita somente para vender, para montar um currículo. Não, é uma revista construída para suprir necessidades espirituais. Esse é o objetivo das revistas que nós editamos, que o Ministério Restauração edita, para que haja crescimento espiritual em cada aluno, em cada irmão, em cada irmã. E esta revista ela tem um detalhe diferente das demais revistas. É uma seção, podemos chamar assim, uma seção, uma parte da lição que trata da aplicação prática, de uma avaliação prática. A Bíblia nos mostra que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa análise não deve ser feita somente na Santa Ceia, mas deve ser feita no dia a dia. Todos os dias nós nos analisando a nós mesmos e buscando de Deus uma revelação, uma direção, para que possamos estar mais próximos dele a cada momento. Por isto, em cada lição nós temos uma porção que chama-se Examine-se o homem a si mesmo. É uma seção de cada lição. E nessa seção, o aluno vai ser levado a examinar-se a si mesmo em relação àquele conteúdo. O professor vai ser levado
a levar este assunto para a sala de aula, para que as pessoas, os alunos, possam também analisar conjuntamente, vão dar suas opiniões, vai se estabelecer ali um diálogo, vai se estabelecer uma interação. Então você, professor, utilize estas sessões, essas porções da lição, examine-se a si mesmo para estabelecer essa interação entre você e os seus alunos. Eu creio que vai ser uma bênção, vai ser algo novo, vai ser algo diferente e vai possibilitar que no decorrer da lição o aluno não somente receba um conteúdo bíblico, receba um conteúdo teológico, receba um conteúdo prático para a sua vida, mas também, ao mesmo tempo em que ele está recebendo, ele está se avaliando, ele está pensando em relação à sua vida, e eu creio que Deus vai dar um crescimento muito grande em todos os relacionamentos para a nossa igreja, para o nosso ministério, para os irmãos e as irmãs que estão empenhados em buscar a Deus, em aproximar-se cada dia mais do nosso Deus, da santificação e da comunhão que nós precisamos ter a cada dia mais intensa com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que possam desfrutar da melhor forma possível, de uma forma poderosa, de cada uma das lições dessa revista Edificando Relacionamentos à Luz da Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos. Depois da linda introdução dada pelo pastor James à nossa nova revista Edificando Relacionamentos à Luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia, estaremos então agora começando o estudo da lição número 1. Seria muito interessante que a cada lição o senhor, querido professor, a senhora, querida professora, pudesse, juntamente com os alunos, memorizar o texto áureo de cada lição. O texto áureo de nossa lição está em Mateus, capítulo 5, versos 44 e 45. Este, então, é o texto áureo da lição número 1. A lição número 1 que trata sobre condição essencial para relacionamentos segundo Deus, a nova natureza. Então vamos juntos ler Mateus 5, 44 a 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Este, então, é o texto áureo da lição número 1, que trata sobre a condição essencial para relacionamento segundo Deus. Que condição essencial é esta? A nova natureza na vida de uma pessoa. Nós tomamos como base de nossa lição, e não somente de nossa lição, mas como de toda esta revista, o chamado Sermão da Montanha, que foi registrado por Mateus a partir do capítulo 5, e Lucas também registra o Sermão da Montanha no seu evangelho, e os demais evangelhos também esparsamente vão demonstrando o ensino de Jesus resumido ou compilado ou condensado por Mateus a partir do capítulo 5. Dentre os muitos assuntos do Sermão da Montanha, nós encontramos o que nós chamamos de o triângulo dos relacionamentos. Vamos fazer aqui este triângulo, que você pode fazer também lá na sua classe, né? Aqui temos um triângulo, o triângulo dos relacionamentos. Então, vemos aqui
aqui está a pessoa, eu, e temos os relacionamentos com Deus, os relacionamentos com os crentes e os relacionamentos com os ímpios. Nós vemos então que neste Sermão da Montanha, o Senhor Jesus nos ensina a respeito dos relacionamentos entre o cristão e Deus, o cristão e os demais crentes, e o cristão e as pessoas que não são crentes, as pessoas ímpias ou incrédulas, certo? Então, este é o ponto, este gráfico, essa ilustração mostra então ponto fundamental para que nós possamos entender do que vamos tratar nessa revista. Muito bem, depois de você localizar os alunos sobre o que nós vamos tratar nessa revista, e este gráfico aqui bem ilustra isso, nós então estaremos estudando sobre o princípio da reação. Então, antes de nós entrarmos na lição em si, antes de você entrar na lição em si, seria importante que você estudasse sobre este princípio, o princípio da reação. Para que entendamos tudo que vamos ensinar nessa revista, é imprescindível que você conheça este princípio. É um princípio físico, se aprende isso em física. O que é este tal de princípio da reação? Você pode convidar um aluno, este aluno ele pode ficar em pé. Você vai pedir então para o aluno ir até uma parede que tem aí na sala de aula, e aí nessa parede você vai pedir para o aluno empurrar a parede. Pode empurrar até de costas. Eu estou empurrando a parede. Então, eu estou empurrando a parede e vou empurrar a parede com toda a força. Espero que ela não caia, né? Empurro a parede com toda a força. Olha só. O que está acontecendo? Eu estou empurrando a parede, mas em vez de a parede ir para trás, sou eu que estou vindo para frente. Por que isto? Este é o princípio da reação. Nós vamos sentar de novo aqui. A câmera vai nos acompanhar. Muito bem. Este princípio da reação, ele diz o seguinte, que a toda ação, que a toda força exercida sobre alguma coisa, então isto chama-se uma ação, a força exercida sobre alguma coisa. A toda ação corresponde uma reação. A toda ação, então, corresponde uma reação. E esta reação, ela se dá na mesma proporção, mas em sentido contrário. Então, vamos de novo lá. Eu empurro a parede, ó, estou empurrando a parede. E a mesma força que eu exerço sobre a parede, existe a reação de volta sobre mim. Então, eu empurro a parede, em vez de a parede ir embora, eu que venho para cá. Por quê? Porque diante da força que eu empurro sobre a parede, houve uma reação. Então essa reação foi na mesma proporção, a mesma força que eu fiz sobre a parede, veio então esta força em sentido oposto, certo? Então, este é o princípio da reação. Muito bem, entendido isto, depois que os alunos entenderem isto, vai ficar fácil então
entender o que Jesus ensinou. Esta lei física, ela também acontece nos relacionamentos. É uma lei da natureza humana. Assim como é uma lei da natureza física, esta também é uma lei das pessoas que vivem segundo a natureza terrena, que não receberam nas suas vidas a natureza celestial. Então, Jesus, ele fala a respeito deste princípio da reação e ele nos dá 3 exemplos. Ele nos dá 3 exemplos no Sermão da Montanha. Ele nos dá Mateus 5,38, Mateus 5,43 e Mateus capítulo 5, verso 47. Então, Jesus fala que na natureza terrena é olho por olho e dente por dente. O que é isso? O princípio da reação. Se você me arranca um olho, eu tento te arrancar o teu também. Quebrou um dente meu, eu tento quebrar o dente teu. Essa é a lei da natureza humana. Também Jesus disse: se tu me amas, eu te amo. Se tu me odeias, eu também te odeio. Se amo os amigos, se odeio os inimigos. Princípio da reação, ação a reação. Me odeio, eu odeio. É meu inimigo, também sou inimigo. Então, este é o princípio da reação que opera nos filhos das trevas, naqueles que não são filhos de Deus, nas pessoas que agem segundo a concepção natural, no homem natural. Depois também Jesus falou a respeito das afinidades. Eu vou saudar quem é meu irmão, e quem não é meu irmão, não vou saudar. O gentil, não vou saudar. Então, mais uma vez, Jesus aqui apresenta estes princípios que regem a natureza terrena do homem. Então você vai debulhar, vai ler os versículos juntamente com os alunos e vai debulhar esta lição maravilhosa. Muito bem, depois então de explanar para os alunos o ensino de Jesus sobre o princípio da reação, então você vai aplicar o examine-se a si mesmo, para ver se os nossos alunos, para que cada aluno se autoexamine, para ver se ele não está aplicando este princípio na sua vida, se ele não está regendo a sua vida por este princípio da reação diante de uma ação. Certo? Muito bem. Depois então de passarmos o examine-se a si mesmo, vamos então ver qual é a ação, qual é a atitude que o princípio da reação gera nas pessoas. Jesus, ele dividiu, ele classificou esta ação segundo a reação que produz uma atitude de outras pessoas, né? Seja uma atitude de, você lembra do triângulo? De Deus, do crente e do descrente. Então, diante de uma ação de Deus, diante de uma ação do crente ou diante de uma ação do descrente, a pessoa vai reagir. Então, esse é o homem natural, que age sempre impulsionado pelo princípio da reação. E Jesus, então, agora fala a respeito de 3 atitudes, entre aspas, boas, que o homem natural faz diante de uma ação. Então, ele reage, a sua ação é uma reação diante de uma ação. Então, Jesus fala a respeito da prática da justiça, a respeito da prática da caridade e a respeito da prática da religiosidade. As 3 coisas boas que os homens fazem, então, é a prática da justiça, a prática da caridade e a prática da religiosidade. Então, o que Jesus explica?
Jesus explicou o seguinte, que mesmo quando o homem natural não age com base na ação de outro, ou seja, ele não está reagindo à ação de outro, como foi no primeiro caso, né? O primeiro caso aí do item número 1, ou do subitem número 1 da nossa lição, aqui nós falamos sobre o outro age e eu reajo. Então, olho por olho, dente por dente. Me ama, eu amo. É meu inimigo, eu sou inimigo. Se é dos meus, tudo bem. Se não é dos meus, tudo mal. Então, ou seja, no subitem número 1, aqui Jesus fala sobre a reação a uma ação. Agora, no subitem número 2, Jesus está falando que mesmo quando não existe uma ação sobre a pessoa, mesmo quando a pessoa não está reagindo diante de uma ação de outra, e agora ele vai agir na prática destas 3 coisas boas do ser humano, que é a prática de justiça, que é a prática de caridade e que é a prática da religiosidade. Mesmo assim, ele vai agir sempre em função daquilo que ele acha que vai ser a reação dos outros. Então veja, o homem natural sempre ele está preso na ação dos outros. Ou ele está preso na ação que os outros já fizeram, ou ele está preso na ação que ele acha que os outros vão fazer. Deu para entender? Acho que deu para entender, não é? Então sempre o homem natural ele vai ser o escravo da ação dos outros, ou da ação que os outros já fizeram, que está no subitem número 1, como da ação que ele acha que os outros vão fazer, que está no subitem número 2. Então, prática da justiça. O que Jesus diz? Mateus 6,1, Jesus está dizendo que as pessoas fazem justiça pensando em ser vistas pelos homens, pensando em qual vai ser a reação da sociedade dos homens quando virem ele praticando aquele ato de justiça. Prática da caridade. Também, Jesus disse que as pessoas praticam a caridade, pensando numa recompensa. As pessoas praticam a caridade pensando que Deus vai fazer alguma coisa boa para eles, que na outra reencarnação eles vão estar melhor, que os outros vão aplaudi-lo, vão dizer que ele é uma pessoa boa. Ou seja, as pessoas fazem sempre pensando em alguma coisa, pensando em uma recompensa, pensando que vão ganhar alguma coisa com aquilo. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Então veja, o homem natural, ele então nunca age livre. Ele sempre age escravizado pela ação dos outros, aquilo que os outros fizeram ou aquilo que ele pensa que os outros vão fazer. Em relação à prática da caridade, você pode ler, junto com a classe, uma outra passagem bíblica, que não está aqui na revista, mas que está em Lucas, capítulo 14, verso 12 até o verso 15. Embora não estando no Sermão da Montanha, eu gostaria que você lesse com os alunos Lucas, capítulo 14, versos 12 até o 15. Por fim, Jesus fala também sobre a prática da religiosidade. Até quando as pessoas praticam a religiosidade, elas não estão muitas vezes pensando em Deus, não. Estão pensando em fazer a religião, mas pensando no que os outros vão dizer. A pessoa vai na igreja orar, pensando, eu vou na igreja orar para todo mundo ver que eu sou de oração, né? Eu me lembro inclusive que quando eu tinha 13 anos, foram os pregadores pregar
lá na igreja que eu era jovem, não era batizado nas águas ainda. Mas aqueles pregadores eram muito abençoados e eu fiquei tão emocionado com aquilo que eu queria ficar amigo daqueles pregadores. Esses pregadores eram tão abençoados, eu queria depois do culto conversar com eles e tal. Então o que eu fazia? Eu me lembro até hoje, né? As coisas ruins que a gente fala, a gente não esquece. Então eu me lembro que eu ia chorando assim, bem pertinho do púlpito, e com os olhos fechados e dava uma espiadinha assim, para ver se eu conseguia chorar de um jeito, num lugar em que ele conseguisse me ver chorando, para ficar amigo dele, né? Eu tinha 13 anos de idade quando isso aconteceu. E eu me lembro até hoje de eu tentando chorar assim num ângulo que ele me visse eu chorando, né? Então, isso é o homem natural. É a natureza do homem ser assim. Então, Jesus disse: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, vírgula, para serem vistos dos homens. Então veja, a natureza do ser humano, até quando busca a Deus para ser visto pelos homens. É o princípio da reação. Depois disso, então, temos o examine-se a si mesmo, converse um pouquinho com seus alunos e deixe que cada um se examine a si mesmo. Certo? Muito bem. Chegamos então no item número 2 da nossa lição. O princípio da ação segundo a natureza divina nos filhos de Deus. Nós vemos que em oposição ao princípio da reação, existe o princípio da ação divina. Então, são estes dois princípios. Esses dois princípios são os princípios que regem os relacionamentos humanos. Ouça bem, estes dois princípios são os princípios que regem os relacionamentos humanos. Ou o princípio da reação, ou o princípio da ação divina. Se eu for um homem natural, se eu não for um filho de Deus, eu vou agir sempre debaixo deste princípio, o princípio da reação. Mas se eu tiver a ação divina na minha vida, ou melhor, se eu tiver a natureza divina na minha vida, então eu vou agir não mais segundo a natureza humana. A natureza humana leva-nos sempre a reagir segundo as concepções humanas. Mas se eu tiver a natureza divina na minha vida, se eu for nascido de novo, eu terei então agora uma nova tendência. E conforme eu for santificando a minha vida, essa tendência vai se tornando uma prevalência na minha vida. Certo? Deu para entender? Então, este princípio da ação divina, a partir do momento que nós temos a natureza divina, somos filhos de Deus mediante o novo nascimento, ele é exemplificado pela atitude do próprio Deus. Então, o que é que Jesus fala? Jesus diz o seguinte, em Mateus 5,45, Jesus diz que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e Deus faz vir chuvas sobre justos e injustos. Então Deus é bom sempre. Você olha às vezes pessoas ricas, mas que não tem nada de Deus, gente que está lá tranquila, sombra e água fresca, mas um ímpio, uma pessoa que não tem nada de Deus, como é que pode ser? Deus, ele é bom. Deus, ele é bom não porque as pessoas sejam boas para ele. Deus é bom porque ele é bom.
por isso. Se não fosse as misericórdias de Deus, estaríamos todos consumidos. Se Deus não fosse bom, como é que Deus ia permitir? Mais do que bom, Deus é benigno. Mais do que ser bom, Deus é benigno. Daqui a pouco nós vamos estudar, depois vamos estudar o que é benignidade, em outra lição. Então, mais do que bom, Deus é benigno. Se Deus não fosse benigno, como é que ele ia deixar Hitler viver, por exemplo? O que Hitler fez de bom para Jesus, para Deus? O que Stalin fez de bom para Deus? Perseguiu, matou os cristãos. O que Nero fez de bom para Deus? Não fez nada, não merecia nada. Mas o sol também nascia sobre Nero, sobre Hitler, sobre toda essa gente, Karl Marx, sobre toda essa gente que dizia que Deus não existia, que perseguia Deus, e você sabe. Bem, então, a Bíblia está dizendo que a natureza de Deus é benigna. Deus não é bom só para quem é bom para com Ele. Deus é bom. Ele faz nascer o sol sobre bons, maus, faz vir chuva sobre justos e injustos. Essa é a natureza de Deus. Deus é benigno. 1 João 4,8. Deus é amor. 1 João 4,8. Então, Jesus ele começa falando sobre isso, sobre a natureza de Deus. E é o ponto número 1 deste item número 2. O princípio da ação segundo a natureza divina nos filhos de Deus. Muito bem. Então, o que é que Jesus diz? Jesus diz o seguinte: para que alguém seja salvo, segundo a resposta que ele deu lá em João capítulo 3 por Nicodemos, se você quiser pode até ler João capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Jesus diz para Nicodemos: olha, para a pessoa ver o reino de Deus, para a pessoa entender o reino de Deus, entrar no reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Ele tem que ser filho de Deus. Então Jesus, exatamente isto é o que ele ensina em Mateus 5, 44 até o 48. Ele diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Que coisa, hein? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, vocês não podem mais querer agir segundo o princípio da reação. Isso aqui é natureza humana. Se você não renunciar isso aqui, se você não renunciar à natureza humana, você não pode ser filho de Deus. Então, para a pessoa receber o perdão de pecados, tem que se arrepender dos pecados. Para receber o novo nascimento, tem que se arrepender do quê? Da natureza terrena, das coisas inerentes à natureza terrena. Aqui temos mais alguns versículos e não vou lê-los porque não estou dando uma aula, estou apenas dando subsídios para que o professor possa então dar uma aula mais completa do que aquela que eu estou dando para os seus alunos. Depois temos de novo aqui o examine-se a si mesmo, que é a grande novidade da nossa lição. Leia, converse com seus alunos sobre o examine-se a si mesmo. Muito bem. Chegamos então no item número 3, consequências da ação segundo a natureza divina. Essa lição é longa e se você não correr, não estudar bem essa lição, não preparar, você não vai conseguir ministrá-la em apenas 50 minutos de aula. Consequências da ação segundo a natureza divina. Então, se você tem a natureza divina, não vai mais agir pelo princípio da reação, e sim pelo princípio da ação divina, que está lá também em Romanos, capítulo 8 e verso 14. Mas vamos ver então. Aqui em nossa lição, nós estudamos sobre três
sobre três consequências, até quatro consequências desta ação segundo a natureza divina em nossas vidas. A primeira consequência é a não violência em face da violência. Nós lemos Efésios capítulo 4, verso 26, você pode ler com os alunos também, Efésios 4, 26, não está na lição. A Bíblia fala que ainda que venhamos a nos irar, não devemos agir segundo a ira. Porque quando nascemos de novo, a velha natureza combate contra a nova natureza. Então, o crente pode até se ver vítima da velha natureza suscitando a ira, mas ele não vai errar. Irai-vos, mas não pequeis. E logo ele vai clamar a Deus para que aquela ira caia fora. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, Deus está dizendo aqui que a natureza divina em nós opera a não violência em face da violência. Agora, eu já vi pessoas que querem justificar a ira, a violência, com o fato que Jesus derrubou as mesas do vendilhão do templo. Quem já viu isso? Você já ouviu alguém falando isso? Ah, mas Jesus também derrubou. Já viu, né? Será que você não fez isso já? Mas veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alho não tem nada a ver com bugalho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós vemos no caso de Jesus? Se você ler Mateus capítulo 21, ler toda a passagem de Jesus ali, até o verso 13, verso 14, você vai ver o seguinte: você vai ver que quando Jesus entrou no templo e fez aquela confusão lá e espantou os vendilhões e derrubou as mesas deles, veja, eu pergunto, Jesus estava se defendendo a si próprio? Jesus estava defendendo-se porque alguém tinha lhe chamado de feio, alguém tinha jogado uma pedra nele, alguém tinha falado mal dele? Não. Jesus não estava reagindo a alguma ação contra ele. Jesus estava ali agindo movido pelo Espírito de Deus para defender a casa de Deus e não para defender o homem Jesus. Então ali foi uma ação do Espírito, não foi uma reação. Jesus não estava debaixo do princípio da reação. Foi uma ação do Espírito de Deus na vida dele. E nós lemos sobre isso lá no Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caíram sobre mim ou caem sobre mim. Olha o que diz o Salmo. Não é as injúrias que fazem para mim. As injúrias que fazem para mim pode dizer, achar que eu sou adúltero, que eu estou querendo conquistar lá uma irmãzinha, que eu estou querendo roubar dinheiro da igreja, que eu estou querendo aparecer. Pode. É uma injúria contra mim, eu não vou reagir em função disso. Agora o salmista diz assim: o zelo da tua casa, isso sim me consola. As injúrias que te ultrajam, essas sim caem sobre mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, veja o que aconteceu com Jesus. Jesus se ultrajou, o zelo de Jesus foi consumido, ou melhor, ele se consumiu não pelo zelo da sua reputação, mas da casa de Deus. Então, na nossa lição aqui, nós dizemos que Jesus, para defender-se a si mesmo, ele foi um cordeiro, ele foi uma ovelha muda. Mas para defender a casa de Deus, ele foi um leão. Ele foi um leão. Ovelha muda, cordeiro.
no caso dele próprio. Pode bater, e bateram em Jesus, fizeram o que fizeram, e ele ainda dizia assim: Pai, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, Pai, eles coitadinhos, eles não sabem, eles acham que tudo que eu fiz foi da minha cabeça, eles não sabem que foi o Senhor que me mandou, foi o Senhor que me enviou, foi o Senhor que me chamou. Jesus sabia que era muito difícil para os judeus, para aquele povo, aquela gente ali, realmente aceitar que ele era o Filho de Deus. Como é que aqueles romanos ali iam aceitar que Jesus era o Filho de Deus? Se Jesus contasse para eles, era só... O que Jesus disse? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho se revelar. Então, a revelação de Deus só é conhecida para quem tem a revelação, para quem recebe a revelação. Quem não recebeu ainda é loucura. Então, Jesus sabia disso. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia quem o Pai achava que ele era. O Pai tinha dito: este é o meu Filho amado em quem me compraram. Então, se Jesus sabia quem ele era, se o Pai sabia quem ele era, por que Jesus ia ficar bravo e ia reagir conforme a ação deles? Fizeram o que fizeram com Jesus ali, como ovelha muda: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas quando Jesus viu tocarem na casa do Pai, aí a coisa enfeiou. Aí ele pegou o chicote. Então veja, esse negócio de querer justificar a reação, brigar, querer defender a honra própria, querer tirar satisfação, né? Quando a pessoa sente os seus interesses ofendidos, né? Ou de alguma forma ele está dizendo: estou defendendo o interesse da casa de Deus, mas ele está envolvido no meio, a família dele está envolvida no meio, tem coisa dele envolvida. Vai ver no fundo o que ele está pensando. Então, irmãos, não adianta a pessoa querer enganar Deus, enganar a si próprio. Por quê? Porque quem age aqui não é salvo, não nasceu de novo. Se você quer se tornar filho do Pai, você tem que renunciar a isso aqui. Teu aluno tem que renunciar a isso aqui. Jesus disse: você tem que amar o teu inimigo para que tu te tornes filho de Deus. Você está entendendo a profundidade disso? Está compreendendo o que significa isso? Tu quer te tornar filho de Deus? Quer isso? Então tu tem que renunciar a isso. Então tu tem que amar o teu inimigo. Então tu tem que sair daqui e vir para aqui. Forte, né? Forte, muito forte isso. Olha, por isso que eu vejo que a maior parte dos crentes não vão subir no arrebatamento da igreja. Por isso que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Por isso Jesus disse: muitos chamados, poucos escolhidos. Por isso Jesus disse que a porta é estreita e são poucos que entram por ela. Jesus falou então que dentro deste princípio da ação segundo Deus, e não mais segundo o princípio da reação, Jesus disse o seguinte: quando você tem a natureza de Deus na sua vida, qual é a principal característica da natureza de Deus? Você pode ler com seus alunos lá em 1 João 4,8. Estamos agora aqui no subitem número 2 do item 3. Então, o que Jesus diz? A principal característica da natureza divina é o amor. Se você tem Deus na vida, você tem o quê? Eu vou dizer só a primeira letra e você diz as outras. Você tem amor. Amor. Porque Deus é amor. Se Deus está em ti, tu vai amar.
Se você não alcançou isso, você não nasceu de novo ainda. Ou se nasceu de novo, você está deixando essa natureza de Deus aí amíngua, quase mortinha. Daqui a pouco você morreu espiritualmente. Então, você tem condições de amar. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Glória a Deus. Não vamos nos deter aqui, porque, como já disse, estamos apenas ministrando para os professores. Agora vamos ao subitem, tópico número 3. Esta ação divina na nossa vida cristã nos torna Deus como o motivador das ações no relacionamento interpessoal. Então, nós não somos mais motivados pela ação dos demais. Não. O meu relacionamento interpessoal, você pode até sublinhar ali, tem no, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, o 5º parágrafo da página 8, ali diz assim: o relacionamento interpessoal não pode ser regrado em função da pessoa com quem me relaciono, mas em função de Deus. Eu não vou agir com a minha irmãzinha, com o meu irmãozinho, com o meu pastorzinho querido. Eu não vou reagir em função dele, em função do que ele me fez ou deixou de fazer. Mas eu vou agir em relação ao meu pastor em função de Deus. Eu não vou perguntar assim, como é que o meu pastor merece que eu o trate? Eu vou perguntar como é que Deus quer que eu trate o meu pastor. Eu não vou perguntar para Deus assim, como é que tu queres, Senhor? Ou melhor, eu não vou pensar assim, eu vou tratar a irmã fulana porque ela fez isso ou aquele outro. Não, eu vou pensar assim, Deus, como o Senhor quer que eu trate a irmã fulana? Eu vou agir em função de Deus, em função do que a Bíblia diz. Não em função do que ela fez ou deixou de fazer. Está compreendendo? Eu estou sendo claro? Se eu estou sendo claro, dá um glória a Deus aí. Muito bem. Então, na nossa lição aqui nós mostramos que a natureza humana, o princípio da reação, quando a gente age no princípio da reação, a gente é ruim até quando a gente é bom. Ou seja, até quando a carne quer fazer coisa boa, ela está fazendo coisa ruim. Nas coisas de Deus, né? Nas coisas de Deus. Não estou dizendo nas coisas do mundo. Por exemplo, uma pessoa na carne pode fazer um bife lá que é uma coisa boa, fazer uma macarronada que é fantástica. Falando nas coisas de Deus, no relacionamento segundo Deus, né? Então, vamos pegar 2 exemplos, né? 2 exemplos de 2 servos de Deus. Pegar o Samuel e o Davi. Alguém duvida que os 2 eram servos de Deus? Não. O profeta Samuel e o rei Davi. Certo? Tá bom? Muito bem. Então, vamos pegar agora a mesma personagem, Saul. E vamos pegar agora o mesmo sentimento, misericórdia. Então veja só, nós temos, vamos apagar aqui? Então tá, olha aqui. Isso aqui é um exemplo fantástico. É um exemplo fantástico para você compreender isso. Então nós temos aqui Samuel. Nós temos aqui, quem mais? Temos aqui o Davi. E aqui, quem é que nós temos aqui? Aqui nós temos o Saul. E aqui nós temos o quê?
misericórdia e aqui o que nós temos? Nós temos também misericórdia. O que aconteceu? A Bíblia diz, você vai ler depois lá com a classe a passagem bíblica, eu não vou ler aqui por causa do tempo. A Bíblia diz que o Samuel tinha misericórdia de Saul. E o Samuel não conseguia imaginar Saul perdendo o trono. Ele pensava assim, coitado Saul, Saul nem queria ser rei, Saul fez de tudo para não ser rei, aí acabou sendo rei, e agora, coitado, ele errou, tal. E aí o que Deus disse pro Samuel? Deus disse assim pro Samuel, Samuel, até quando tu vai ter pena de Saul, Samuel? Então Deus reprovou isso aqui. Por quê? Porque não era uma misericórdia segundo Deus. E Deus chamou essa misericórdia, Deus não chamou de misericórdia, Deus chamou de pena. Misericórdia é coisa de Deus, pena é coisa do homem. Então Deus disse para Samuel, Samuel, o que tu tem não é misericórdia, tu tem é pena. E Deus reprovou Samuel, assim, para com isso. Pega aí um azeite, vai lá e unge outro rei, porque esse aí acabou, não deu mais para ele. Acabou a história dele. Certo? Aí veja, mas Davi, quando pôde matar Saul, também não matou Saul. Teve misericórdia de Saul. Saul estava nos pés dele, dormindo. Ele podia matar o Saul, acabar com toda aquela história. Mas por que Davi não matou Saul? Não foi por pena de Saul. Não foi porque ele era amiguinho de Saul. Mas ele disse assim, eu vou tocar no ungido de quem? De Deus. Então veja, Davi agiu em função de Deus. Samuel estava agindo em função de quem? De Saul. Então Deus reprovou a atitude de Samuel, mas Deus aprovou, e a Bíblia apresenta como exemplo positivo a atitude de Davi, porque Davi estava agindo em função de Deus e Samuel estava agindo em função de Saul. Deu para entender? Deu? Então, se deu para entender, dá um glória a Deus aí bem alto que eu escute aqui em Porto Alegre. Muito bem. Por fim, nós vemos aqui o relacionamento com Deus em função de Deus. Quando nós agimos debaixo da natureza divina, eu não faço como os fariseus, os hipócritas, como disse Jesus, que vão para a igreja, que oram nas praças, nas sinagogas, para serem vistos para os homens. Não. Eu vou orar, eu vou fazer todas as coisas para Deus, mas realmente sendo para Deus. Então, eu vou agir com Deus em função de Deus. Eu não vou agir com Deus em função do que os outros vão dizer, vão me aplaudir, vão dizer que eu sou homem de Deus, sou um servo de Deus. Não. Eu não vou jejuar só para que os outros digam, pastor Humberto é um jejum, oração. Muita gente vem da igreja de um jeito. Quantos lugares aí que as mulheres vêm de saia na igreja, mas na rua andam de calça comprida. Os homens vêm na igreja de calça comprida, mas na rua andam de bermuda, de calção. Ou seja, eles estão na casa de Deus, mas em função dos homens. O seu porte, a sua ação, o seu relacionamento com Deus é em função dos homens. Mas Deus está dizendo que não é assim. O que Deus está dizendo? Jesus diz,
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. Então, Jesus está dizendo que eu tenho que agradar a Deus quando eu estiver em secreto. Eu tenho que fazer as coisas para agradar a Deus, não só quando os homens estão vendo estas coisas, mas quando eu estou lá dentro da minha casa, em secreto, quando a minha esposa não está lá em casa, eu estou sozinho lá em casa. Você que é solteiro, é divorciado, é viúvo, você está sozinho lá, você mora lá no teu JK, ninguém está te vendo. É em secreto. Mas lá em secreto, você vai estar agradando a Deus. Você estará agindo então com Deus em função de Deus. Ninguém está te vendo lá. Quem está vendo lá? Você está orando. Tira 1 hora de oração por dia. Quem é que está te vendo lá? Ninguém. Só você e Deus. E isto é agir com Deus em função de Deus. Amém? Então, temos agora o examine-se a si mesmo, a conclusão, e acabamos a lição número 1. Lição longa. Eu estou dizendo para você, cuide bem o horário, treine bem em casa, veja bem os pontos, para que você consiga dar essa lição nos 50 minutos. Agora, eu vou lhe pedir uma coisa. Essa lição é tão importante, que se você não conseguir dar a lição toda num domingo ou numa aula, olha, complete essa lição na outra semana, num outro momento, mas essa lição você não pode deixar de dar, porque ela é a base de toda a nossa revista, certo? Deus abençoe, muito obrigado por estar comigo nesses minutos e que Deus te abençoe.